O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra barca. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte. E as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo. Tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calma. Então Jesus perguntou ao discípulo: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia hoje celebra a festa de Santo Tomás de Aquino. Ele faz parte do elenco dos filósofos cristãos, assim como Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho estava lá pelo século V e ele pelo século XIII. Santo Agostinho não tinha pretensão didática. Ele saía escrevendo, escrevia 4 livros de uma vez, né? 4 amanuenses, ditava um pedaço de um, por ele começava a escrever, ditava um pedaço de outro livro, com outro assunto completamente diferente, para outro. Santo Agostinho é um fenômeno. Santo Agostinho era didático. Aliás, Santo Tomás de Aquino era didático. Pegava as coisas de Santo Agostinho, coisas escritas meio avulsamente, transformava numa academia.
fazia um estado de questão usando o tema principal no início e depois a forma argumentativa. Isso é assim por isso é assado por aquilo. A conclusão é essa, porque vem de tais premissas. Fazia o primeiro raciocínio, depois fazia o segundo raciocínio, provando a primeira frase. Depois fazia outro raciocínio, provando a segunda frase. Depois fazia outro raciocínio, provando que a conclusão procedia das premissas dessas frases. Era um estudo minucioso. Escreveu 2 grandes tratados. Um deles, a Suma Teológica, entre 14 e 16 volumes, novos, tudo em latim. E escreveu a Suma contra Hereses, a Suma Teológica contra as heresias da época. Eram 2 sumas, uma suma teológica, muito conhecida pelos estudiosos, filósofos e teólogos, depois a suma contra as heresias da época. Realmente, uma cabeça organizadíssima, a de Santo Maia. Dr. Angélicos, foi assim que ele foi intitulado pela igreja. Doutor Angélico, doutor dos anjos. Mas vamos nos referir ao Evangelho de hoje. Eu chamaria atenção para um elemento fundamental. Os evangelhos foram escritos com fundamento pascal. Lembrem-se disso. Os evangelhos foram escritos com fundamento na Páscoa. A Páscoa celebra o sofrimento de Jesus Cristo até a morte, e aí passa para a ressurreição. Essa passagem do sofrimento e da morte para a ressurreição, essa passagem chama-se Páscoa. Aí vou dizer de novo. Os evangelhos foram escritos com fundamento pascal. A base é a Páscoa. Vamos colocar no evangelho de hoje. Ao cair da tarde, aproximado ao da última ceia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o Pai. Tinha que se passar pela Páscoa, por uma Páscoa. A
assim como na última ceia, Jesus convocou o discípulo da porta para celebrar a Páscoa. Foi toda aquela celebração, lavou os pés. Eu estou fazendo isso para dar o exemplo. É porque eu gosto de lavar os pés do corpo, na hora do serviço, eu sou o primeiro. Naquela margem não estava vendo nada. Nada que se lembrasse de Páscoa. Ou seja, do roteiro que vai do sofrimento à paixão, à morte para a ressurreição. Aquela margem não estava nada. Aí ele diz: vamos para outra margem. Com quem diz: eu quero cortar uma Páscoa. Ele despedia a multidão e levava Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas com ele. Aí começou um vento forte a soprar. E as ondas se lançando dentro da barca. Aí começou a tragédia pascal. A barca começava a se encher, quer dizer, estava na iminência de naufragar. Aí Jesus, lá atrás, dormindo, o sono, o ato de dormir é uma representação da morte. Aquilo era um vestígio da Páscoa. Tormento, perigo. Parece que ninguém vai resolver a situação com a situação da natureza. Não é um bombeiro que apaga o fogão. Assim como não é uma vela e uma embarcação que resolve a tempestade. Precisa que haja algo sobrenatural. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo, vocês vão morrer. Ou seja, vai acontecer a Páscoa. Páscoa é bom. Tu não te importas, quer dizer, essa situação aqui, nós resolvemos. Não temos essa condição. Aqui é coisa ao sobrenatural. O natural resolve isso aqui. Tu não te importas com quem diz. Só tu tens recurso de vida eterna. Só.
Aí Jesus acordou. E acordar é a representação do após morte, a ressurreição. Ordenou ao vento e ao mar as ondas que estavam invadindo o mar. Aí o que é que Jesus Cristo ordenou? Silêncio! Aqui só quem fala sou eu sou o velho. Não é para o mar cachorro aqui, não. Se mandou se calar. O velho passou. Tem silêncio. As coisas voltaram para o lugar. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Essa interrogação que Jesus Cristo nos ensina muita coisa. Vocês são muito medrosos. Para dizer, eu não estava aqui. Precisa que você me diga que está acontecendo isso. Preciso. Deus jeito que ele ensinou aos apóstolos a rezar. Não use muitas palavras. Não precisa. Isso é de quem não tem fé. Basta a situação do seu coração. Não precisa de nada. O que for material não faz parte da fé. Por que vocês são medrosos? Eu não estava aqui. Precisa de alguém me acordar para eu tomar providência diante de uma coisa séria, mortal. Precisa de acordar. Quando a gente se dirigir a Deus, não mostre nada. Se interessa a Deus é o nosso coração, não tem nada material que interessa. Para chamar a atenção, olha aqui, tal coisa, não tem que olhar nada. É um estado de coração. É isso. O coração diz alguma coisa? Em termos de linguagem, não. Ele diz em termos do mecanismo, do funcionamento. Mas a emoção pode bater mais, pode bater menos. Pode. É a linguagem dele. Essa linguagem Deus sabe. Veja, vocês têm medo, precisam me acordar para que eu tome providência, como se eu fosse um de vocês. Eu sou Deus. Aí ele confirma: ainda não tens fé. Começou a mostrar muita coisa, começou a precisar de envolver coisas materiais
precisa acordar, por isso precisa pedir a Jesus Cristo, bota a mão fora assim, está pulando demais. Não precisa. Se for com esse tipo de aparato, vai ouvir Jesus Cristo, você não tem fé. Está se utilizando de recursos materiais, humanos, passageiros, que para mim não tem significado ainda. Realmente eles sentiram um grande medo e verificaram. Meu Deus, que figura é essa? O mar, as ondas, o vento, tudo obedece. Vou voltar ao começo. O Evangelho foi escrito, vou colocar no plano. Os Evangelhos foram escritos tendo por base a paz. Todo tipo de Evangelho tem um elemento pascal. Aqui os elementos são mais parecidos com o sofrimento, angústia, a morte. Andou perto ali. Morria todo mundo ali de uma vez. E a ressurreição. É isso que é a palavra. Aí ele confirmou noutra oportunidade. Não tenho mais medo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus Cristo dormiu. É o pedaço representativo da mão. Jesus Cristo acordou. O pedaço representativo da ressurreição. Agora falta que a gente acorda. Para, ao invés de medo ou de materializar nossa relação com Deus, devemos espiritualizar a relação. Nada material nos une significativamente pela fé a Jesus. O que faz a relação é o coração. Se for buscar outra coisa, corre-se o risco de ouvir a reclamação de Jesus. Ainda não tem fé. Como a Páscoa da ressurreição é Deus dizendo que Ele deu a vida como resgate da nossa prisão, agora estamos vivos. Então a Páscoa é esse resgate, que não pode ter como palavra definitiva morte. Tem que ter como palavra definitiva, termo definitivo, vida eterna. Salvação. Mas precisa ter fé. Para ter fé, precisa não estar com a parafernália das coisas que incomodam a Jesus Cristo. E não vai o Filho